é uma clara demonstração de medo, fraqueza e está largando a mão do Moraes. É uma declaração oficial de abandono do Alexandre de Moraes. O plano deu errado, porque Eduardo Bolsonaro e o Trump foram mais rápidos do que todos eles. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. A iminente derrocada. Maioria do STF já se posiciona contra Moraes. É isso mesmo. O líder petista na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que bancos que operam no Brasil apliquem as sanções contra Moraes. O provável resultado da ação já chegou ao conhecimento da jornalista Mônica Bergamo, que, como se sabe, é alinhadíssima com os ministros da Corte. Abre aspas para ela. O STF não vai tomar qualquer medida para determinar que bancos brasileiros ignorem as sanções financeiras impostas pelo governo de Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Ela determina que instituições que tenham relação com o sistema financeiro dos Estados Unidos bloqueiem a movimentação financeira dos sancionados, fechando suas contas bancárias e impedindo transações, por exemplo, por meio de cartões de crédito. No entendimento da maioria dos magistrados, no entanto, uma decisão do STF empurraria os bancos para uma situação de risco. O governo Trump poderia escolher qualquer um deles de forma aleatória para sancionar, inclusive com pesadas multas. Fecha aspas. Como já previsto, Moraes será completamente abandonado por seus colegas. Você dormiu bem? Eu espero que sim. Eu mesmo tive uma noite Magnitsky, dormi como um bebê. Mas eu garanto para vocês que teve um ministro do STF que não teve uma boa noite de sono de ontem para hoje. Eu não estou me referindo a Alexandre de Moraes. Rapaz, jogaram mais um ministro numa encruzilhada, numa sinuca de bico, que é de dar dó. Eu vou te falar de quem que eu vou te mostrar quem que eu tô falando aqui. Zanin, o advogado do Lula. Aquele que viajou o mundo para denunciar a ditadura do judiciário brasileiro. Lembra quando o judiciário brasileiro funcionava e na época que a gente prendia corrupto? Viajou o mundo inteiro denunciando as atrocidades jurídicas que o seu cliente estava sofrendo. Zanin, que nunca foi juiz, foi colocado no STF pelo Lula. Pois bem, achou que a vida dele seria uma maravilha daí em diante, mas colocaram ele numa situação muito complicada e eu vou te explicar por quê. Quando sai a Lei Magnitsky, que já funciona lá dentro, né? Quando o STF ou quando o Alexandre de Moraes quer ser provocado, ele direciona o provocamento pedindo para que alguém do PT entre com alguma petição, alguma queixa-crime, porque daí ele assume aquilo e toca adiante. E sempre foi assim, né? E a pessoa que ele usa para fazer isso, o porta-voz, para parecer que está seguindo um procedimento normal, é sempre esse aqui, ó, Lindenberg Faria, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Então, Lindenberg Faria, acatando ordens de cima, vai lá e aciona o STF para impedir bancos de aplicarem sanções a Moraes. Então, vamos lá, vou te explicar o que está acontecendo. Lindenberg Faria escreve uma peça lá, elabora um texto, né, aciona o STF pedindo uma liminar para impedir que bancos e empresas brasileiras sigam a Lei Magnitsky, certo? Ou seja, continuem oferecendo serviços conta bancárias para Alexandre de Moraes. Você entende a gravidade disso? Calma lá. Só dele ter entrado, preste atenção, só dele ter entrado no STF com esse pedido já causou um alvoroço. Dá um exemplo para vocês. Isso aqui, ó, as ações do Banco do Brasil caíram mais de 6%. Isso aqui não foi nem o fim do dia, né? Mais de 6%. Por quê? Porque as pessoas sabem que se essa liminar sair do STF, se for aceita, os bancos poderão sofrer sanções também e ser proibidos de fazer transações com os Estados Unidos ou em dólar, tá? Preste atenção nisso. Então causou um desespero na Bolsa de Ações, os bancos, as ações deles caíram vertiginosamente, pelo simples fato disso aqui ter acontecido. Aí caiu na mão de quem? Dele mesmo, do Zanin.
Zanin assume pedido para blindar Moraes contra bloqueios bancários. Deputado do PT quer impedir efeitos da legislação norte-americana sobre contas do ministro do STF. O que quer dizer isso na prática? Coitado, cara, isso aí tá numa encruzilhada. Zanin foi colocado agora numa situação muito complicada. Se ele acata esse pedido, se ele aceita ou defere essa liminar, o que ele vai estar fazendo na prática? Ele vai estar colocando os bancos do Brasil em risco de serem sancionados também, as empresas brasileiras em risco. A Bolsa de Valores vai ter uma das quedas mais bruscas, mais absurdas da história do nosso país, mas ele estaria protegendo o seu amigo Alexandre de Moraes. Certo? E se ele recusa? E se ele solta uma liminar falando que não? Ele basicamente, então, ele estaria liberando os bancos e as empresas a excluírem Alexandre de Moraes na prestação de serviços, contas bancárias, transações financeiras. Ou seja, ele estaria largando a mão do Alexandre de Moraes e deixando o Alexandre de Moraes cair na fogueira. O risco disso é, se ele acata isso, ele destrói a economia do Brasil, destrói os bancos, mas protege Moraes. Se ele recusa, seria uma escancarada demonstração de medo, de estar se curvando e de fraqueza. Olha a situação que o Zanin está agora. Como que ele vai sair dessa? Se ele defende Moraes, basicamente ele destrói os bancos do Brasil, empresas brasileiras, investimento corre. Assim, é uma loucura que vai acontecer, tá? Vocês não estão entendendo. Tanto é que até alguns ministros do STF, vou puxar aqui para você ver, ó. Olha o que eles falaram. STF não deve obrigar bancos a menosprezarem sanções contra Moraes no Brasil. A maioria dos magistrados acredita que medida colocaria instituições em risco e que o melhor é esperar para ver o alcance das medidas dos Estados Unidos contra o ministro. No entendimento da maioria dos magistrados, no entanto, uma decisão do STF empurraria os bancos para uma situação de risco. O governo Trump poderia escolher qualquer um deles de forma aleatória para sancionar, inclusive com pesadas multas. Agora você imagina, os bancos, as instituições que mais lucraram durante o governo do Lula. A situação é essa, porque empresa brasileira que oferecer serviço a Moraes pode ser punida. E aí a situação caiu na mão do Zanin. Olha o pepino que caiu na mão desse cara. Coitado, ele achou que ele ia entrar no STF ia ter uma vida de rei, agora ele está numa situação que ele não sabe o que ele faz. Se aceita, rebenta a economia do Brasil. Se recusa, é uma clara demonstração de medo, fraqueza e está largando a mão do Moraes. É uma declaração oficial de abandono do Alexandre de Moraes. Rapaz, oremos por Zanin, tá? Porque eu te garanto que se tem uma pessoa que com certeza nesse momento não deve estar sabendo o que faz, sem rir, que esse assunto é sério, tá bom? Um abraço. STF tenta burlar a Magnitsky, mas Trump é mais rápido. É isso aí, pessoal. Os ministros tentaram blindar o Moraes das sanções, mas deu tudo errado. Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos amigos magníficos, ou melhor, Magnitsky. Como estão vocês nessa linda manhã de sábado, Magnitsky? E que agosto, o mês que está começando, seja um mês Magnitsky para todos nós. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do dia, eu vou te mostrar uma sequência de fatos inacreditáveis. São 3. Primeiro, como o STF tentou burlar a aplicação da Lei Magnitsky aqui no Brasil contra Moraes. Segundo, como a tentativa falhou miseravelmente, porque Trump foi mais rápido. E terceiro, eu vou te mostrar uma fala de Trump de ontem que resume tudo o que está acontecendo agora no país e por que Lula e o STF colhem aquilo que eles plantaram. Bora então direto ao primeiro ponto com essa coluna aqui que saiu no Paulo Capelli, no portal Metrópolis. STF aciona Rodrigo Maia para contornar sanção de Trump a Moraes. Rodrigo Maia, você vai mesmo entrar nessa barca furada? Olha a loucura dos ministros, gente. Ministros do STF acionaram Rodrigo Maia para tentar contornar a sanção imposta pelo governo Donald Trump e Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Maia atualmente preside a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF. A coluna apurou que o Supremo Tribunal Federal busca fazer com que bancos que atuam no Brasil não imponham restrições a Moraes, mas sem que seja necessário
que a própria corte profira uma decisão judicial nesse sentido. Gente, eu estou realmente acreditando que eles enlouqueceram mesmo. Isso aqui é o cúmulo da loucura. Eles realmente escalaram um ex-presidente da Câmara, que hoje preside uma confederação de bancos, para tentar burlar a lei Magnitsky. STF, Rodrigo Maia, vocês leram o comunicado do Tesouro Americano? Vocês sabem o que acontece com quem tenta burlar a Magnitsky e com quem ajuda um sancionado pela Magnitsky materialmente ou de qualquer outra forma? Gente, eu publiquei uma análise ontem aqui no canal, trazendo para vocês 3 casos de bancos globais que desobedeceram a Magnitsky e enfrentaram consequências terríveis, como multas bilionárias, afastamento dos executivos, proibição de operar em dólares e várias outras. Eu vou deixar o link aqui na descrição e na tela no final do vídeo para vocês assistirem depois. E bora continuar aqui que vai só piorando. A atuação no bastidor é a primeira opção de magistrados do STF, de modo a evitar os holofotes que um julgamento sobre o caso atrairia, o que poderia desdobrar em sanções dos Estados Unidos a mais integrantes do Supremo. Isso porque a Casa Branca pretende aplicar punições a ministros da corte que atuem para reduzir os efeitos da Magnitsky sobre Moraes. E vocês realmente acham que o governo americano não vai descobrir isso, seus inteligentinhos do STF? Algo que a imprensa brasileira, aliás, acabou de anunciar em alta voz. Logo o governo que tem o maior aparato militar e de inteligência do mundo, logo o governo que tem as maiores e mais preparadas agências de vigilância, de inteligência do globo, como a CIA e a NSA. Em que mundo que eles estão vivendo, gente? Em que mundo os ministros estão vivendo? Só que, a depender do PT, esse plano aí de burlar Magnitsky já não vai dar certo. Por quê? Porque, olha aí, ó, Lindbergh Farias, o líder do PT da Câmara, já protocolou uma ação no Supremo para impedir a aplicação da Magnitsky contra o Moraes e o relator sorteado foi quem? O Zanin. Vai lá, ministro Zanin, vai lá, dá uma liminar aí, impedindo a Magnitsky, dá? A gente quer ver, confiamos no seu potencial. Mas, gente, não foi só isso, não. Indo aqui para o segundo ponto, o plano deu errado, porque Eduardo Bolsonaro e o Trump foram mais rápidos do que todos eles. Olha só essa coluna aqui da Bela Megali aí do Globo. Eduardo Bolsonaro volta ao governo Trump para pedir bloqueio total de contas de Moraes no Brasil. Logo depois que a imprensa brasileira começou a dizer que a Magnitsky não se aplicaria às contas em reais de Moraes aqui no Brasil, mas apenas às transações dele em dólar, o Eduardo Bolsonaro foi lá no Departamento de Estado americano, traduziu as matérias para eles e os americanos foram absolutamente enfáticos, claríssimos. Segundo interlocutores de Eduardo, os representantes do Departamento de Estado americano relataram que a sanção envolveria a proibição de operações financeiras em qualquer moeda. Na prática, o ministro Alexandre de Moraes estaria inviabilizado de movimentar suas contas bancárias. O parlamentar relatou a aliados que os representantes do governo Trump estariam analisando a possibilidade de fazer um comunicado aos bancos brasileiros detalhando essas informações ou até mesmo aplicar punições diretamente às instituições financeiras. E agora eu quero ver qual banco brasileiro que vai pagar para ver e vai manter o relacionamento com Moraes. E para finalizar, bora aqui para o terceiro ponto, com o recado direto de Trump sobre por que tudo isso está acontecendo agora com o tarifaço e as sanções contra Moraes. Olha aí comigo que vale a pena. Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian president Lula said he'd like to call you. He requested a conversation. Would you talk to him now? Are you He can open talk to me negotiate? anytime he wants. So are you open to tariffs? Are Yeah, he can negotiable? talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil. What evidence do you have to Why you trying to do What evidence? I love the people of Brazil. So why did you Submarines tariffs? They don't close to seem to be Russia. related to trade, Because Mr. the President. people running Brazil did the wrong thing. What evidence do you have? Entenderam? Por que o Trump e o tarifaço? Por que as sanções? Porque as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada. Aqui eu me lembro da lição que eu aprendi com a minha mãe desde pequeno, um versículo que ela sempre falava, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia, isso a gente colhe. Nós estamos colhendo os erros, os sementes ruins que plantaram Alexandre de Moraes, Lula no Brasil. Eles semearam as sementes erradas e nós todos, e eles também, estão colhendo
as consequências disso. Não precisamos falar mais nada. As sanções não têm nada a ver com tarifas, com guerra comercial. Eu acho que a essa altura do campeonato a imensa maioria já entendeu, né? Mas se não ficou claro, a gente reforça o recado. Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. So do other Brazilian individuals might face the same sanction, or if there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens in general, now or in the near future, even next year when there is a World Cup? Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there. What I can say is just point to this action and again stress how seriously we take this. And the last question, if possible, how is the diplomatic engagement among those two countries? Secretary Rubio had a meeting here on this matter. If the State Department has a position on this meeting. Well, I have no readout to provide on a meeting for you. Bom, se não basta o porta-voz, vamos à fonte original, né? Donald Trump. I love the people of Brazil. So why do Submarine people deserve? They don't close seem to to be Russia. related to straight Because Mr. the President. people running Brazil did the wrong thing. Whatever. Não tem nada a ver com guerra comercial. As pessoas do Brasil fizeram coisas erradas. O regime virou eixo do mal, está levando o Brasil na direção da China, da Venezuela, e o Donald Trump está disposto a reverter isso. Agora, que o Donald Trump tem uma pegada pessoal vingativa, isso nem ele escolhe. Então, como disse o próprio advogado do Rumble e do Trump, o Martin DeLuca, né, é bom que os seus adversários ou até mesmo inimigos no Brasil entendam o recado. Muitos anos atrás, numa entrevista para a Bruna Lombardi, ele tocou a real e ele não muda em relação a essa essência. Are you a vindictive person? Yes. Yes, I am. If somebody goes out to hurt me or somebody that I love, I am very vindictive, yes. What do you do? Well, I do whatever I can. Revenge. Absolutely. I believe in revenge, an eye for an eye. I believe in death penalties. I believe in, revenge. Revenge is a great thing because when somebody does something to you, I really believe strongly in revenge. And have you done it? Well, I mean, my whole life is based on On fighting. revenge. No, it's based on fighting people that fight me and fighting them strongly and winning. Esse é o Donald Trump, né? Ele, quando encasqueta com uma coisa, ele vai com seu arsenal inteiro, ele vai com estratégia, ele sabe jogar xadrez, né? Na geopolítica, e ele consegue normalmente aquilo que ele queria. Então, ele vem conseguindo com México, Canadá, Japão, União Europeia, Camboja, mas vai ser o Lula e o Geraldo Alckmin com o Louro José que vão conseguir dobrá-lo dessa vez. O querido Fábio Piperno, de quem eu morro de saudade de dar uma humilhada diária no 3 em 1, acabou sendo humilhado. Não precisou eu estar lá, né? Porque o Marcel Van Hatten estava sendo entrevistado e o assunto era justamente Trump. E toda a narrativa que a esquerda tem é de que o Trump está ferrando com o Brasil e a direita está comemorando. É uma narrativa ridícula. Eu não acho que essa narrativa pegou. Eu não acho. Eu entendo que tem alguns empresários e alguns Faria Limers que falam comigo, que dizem, não, pegou. Não, cara, o Trump, esquece. Primeiro, a eleição do Brasil é 2026. Destruição econômica é algo que afeta governo incumbente. Não vai haver uma reflexão em 2 ou 3 etapas de que foi o Eduardo Bolsonaro
que convenceu o Trump que é apoiado pela direita brasileira, que ferrou a economia brasileira, portanto o Lula é vítima e está tentando defender a soberania. Não há esse grau de raciocínio abstrato, até porque ele é falso. Mas mesmo que não fosse falso, ele não se sustentaria. As pessoas vão no supermercado, as pessoas estão com dificuldade de exportar e vão olhar para o governo e falar: vocês nos colocaram nessa lambança. Então o Piperno tentou lacrar para cima do deputado Marcel Van Hatten e digamos que o resultado não foi muito satisfatório, como tudo aquilo que o Piperno faz, né? É um efeito bumerangue, acaba voltando contra ele. Eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan, e eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi autogolpista. Deputado, boa tarde. O senhor, deputado, é um apoiador de longa data aí das ideias do presidente Trump. O senhor, inclusive, esteve presente à posse dele, até um vídeo do senhor, da deputada Carla Zambelli, dançando lá em um evento de posse, lá, o som de tchê. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte, deputado, se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade na sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando... O senhor fez isso. Assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando, assuma. Não, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan, e eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não, eu fiz uma pergunta séria. E nós estamos tratando um tema muito sério. O senhor poderia lembrar, inclusive, que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos agrediu a lei e a Constituição americana, e poderia lembrar também que eu, como liberal, apesar de, sim, no momento da eleição do Donald Trump, ter vibrado com sua vitória sobre o candidato de Biden, que na verdade era uma mulher, Kamala Harris, a gente lembra que a sua vitória na última eleição foi em cima justamente também de uma série de injustiças cometidas contra si, contra Donald Trump, e contra seus apoiadores, que também foram severamente perseguidos. É importante lembrar também que o que aconteceu durante todo aquele período no governo americano foi também utilizado para perseguir opositores aqui no Brasil. O Biden acobertou as atividades das organizações financiadas com dinheiro, aliás, financiou inclusive com dinheiro dos pagadores de impostos americanos para interferir no processo eleitoral brasileiro. O escândalo do USA está aberto. Agora, se você defende interferência do governo americano na soberania brasileira no processo eleitoral, fique muito à vontade. Eu nunca fui apoiador incondicional de Donald Trump, muito antes pelo contrário, eu sou liberal. Eu sou contra a política de taxações. E se fosse melhor informado, você teria visto que eu sempre defendi menos impostos. Ouch! Na verdade, tudo que resta para essa esquerda é essa narrativa, né, de que a soberania nacional está ameaçada e que o Trump está ferrando com o brasileiro do nada, né, do nada, porque ele não gosta do julgamento do colega dele. Não tem nada a ver com a verdade isso, infelizmente, tem gente dentro da dita direita, parlamentares, que embarcam ou embarcaram nessa mesma narrativa esdrúxula.